Bem, primeiro eu quero agradecer aos Mercadinhos São Luís pelo convite, né? Essa é a oitava edição do Costume Saudável e essa é minha oitava participação no Costume Saudável, né? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alice Bastos, eu sou nutricionista materno-infantil há 10 anos, eu sou mãe do Tito, de 2 anos, e mãe do Thales, que está aqui na barriga, estou com 8 meses de gestação. Gente, nesses 8 anos de costume saudável, né, nos últimos 7 anos, eu sempre venho trazendo assuntos relacionados à introdução alimentar, tá? Por quê? Porque eu acredito e porque a ciência acredita que começar de forma adequada, começar os primeiros contatos com o alimento de uma forma organizada, de uma forma estimulante, né, de uma forma variada, tem um impacto super positivo na formação desses hábitos para toda a vida. Só que esse ano eu decidi fazer diferente, né? É um ano diferente, um ano que a gente não está pertinho, né? Que não tem todo aquele movimento maravilhoso do nosso costume saudável, mas se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar junto. Então eu decidi trazer um tema que tanto tem sido sempre muito recorrente nas consultas, quanto também nas minhas redes sociais, quanto também vivi isso, né? Tenho vivido isso com meu filho, que hoje está com 2 anos, que são os desafios da alimentação após o primeiro ano de idade, tá? Então, primeiro é importante saber como que a introdução alimentar ela funciona, né? Assim, como que se divide, como são essas etapas. A introdução alimentar ela é dividida em etapas, tá? Então, a primeira fase é do 6º ao 8º mês. É aquilo que a gente vem conversando aqui todos os anos, né? Hoje, assim, acho que 70% dos meus atendimentos diários são para começar, né, para esse início de introdução alimentar, porque essa primeira fase é muito importante, né? É a fase onde a gente vai construir, né? Esse bebê ele vai ter os sinais de prontidão, ele vai estar pronto para começar provavelmente por volta do 6º mês, não necessariamente no 6º mês, isso pode demorar um pouco, e aí por isso que a primeira fase da introdução alimentar ela é dividida do 6º ao 8º mês. Essa fase onde o bebê vai se adaptar com os alimentos, ele vai se adaptar com essa nova rotina, ele vai se adaptar, ele vai ganhar funções motoras, tanto de sentar bem, quanto de agarrar os alimentos e levar à boca, tanto com as funções mastigatórias, de deglutição, tá? 6º ao 8º mês. É uma fase mais desafiadora, tem bebês que demoram mais a aceitar, mas essa é uma fase de organizar, e quando essa mãe, essa família está bem orientada, esse cuidador está bem orientado sobre como fazer essa introdução alimentar, geralmente a gente entra na segunda fase, que é o 8º mês, onde o bebê já se habituou com essas texturas, com esses sabores. O bebê ele tem uma habilidade já motora de segurar os alimentos, comer uma bananinha com a mão, comer uma uva fazendo pinça com os dedinhos, né? Ele já tem as suas preferências. Geralmente os bebês nessa faixa etária eles tendem a comer quantidades até, alguns, né, lembrando que a quantidade é muito individual, é uma decisão do bebê, mas eles tendem até a comer quantidades satisfatórias, assim, né, comem uma fruta toda, alguns meia fruta, outros até 2 frutas, enfim, isso não tem muito parâmetro, mas é o que a gente costuma ver a partir do 8º mês. E é uma fase de tranquilidade para a família. Então, a família se tranquiliza muito por ver o bebê comendo já, né, gostando, participando, fica todo sujo, e né, já tem os seus alimentos preferidos, enfim, já tem aquela rotininha organizada. Até porque o bebê, antes do primeiro ano, ele precisa ganhar bastante peso, né? Então, imagina que o bebê começa, né, nasce por volta dos 3, com peso, né? Por volta dos 3 quilos, medindo 49 centímetros, 48, 50, enfim, e ele vai terminar, ele vai chegar ao primeiro ano tendo triplicado esse peso e ganho 25, 22 centímetros. Então, como existe esse incremento metabólico, né, de ganho de peso e também, né, de aquisições motoras e cognitivas, é esperado que o bebê consolide bem, né, a sua introdução alimentar, a sua alimentação, na verdade, aí a partir do 8º mês. Eis que esse bebê vai se aproximando do primeiro ano de vida
e os desafios começam a surgir. Alice, eu já ouvi falar que esses desafios na alimentação são depois dos 2 anos. Não, não, gente. Né? Depois dos 2 anos, a gente tem novos desafios, outros desafios, né? Tanto muito mais intensos de comportamento que acabam refletindo na alimentação. Mas, por volta dos 10 meses, alguns bebês, óbvio, gente, isso que eu estou falando não isso varia, tá? De uma criança para outra, de uma família para outra, varia da forma também que essa introdução alimentar. Né? Aqui eu estou falando de bebês que passaram por um processo de introdução alimentar organizado, né? Orientado, tá certo? Existem as exceções, existem bebês que não engrenam na introdução alimentar e precisam de mais ajuda, né? Precisam, às vezes, de intervenções de outros profissionais, como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Aqui eu estou falando dos casos atípicos, mas falando dos casos tipos de alimentação, né, por etapa, é isso que costuma acontecer. Próximo ao 1º ano, esses bebês começam a ganhar novas funções. Então, imagina que era um bebê que ficava muito tempo sentado ou deitado, é um bebê que agora se locomove. Ele engatinha, por volta do 1º ano, os bebês já ficam em pé, já andam com apoio, muitos outros já andam sem apoio, já se comunicam melhor, já interagem melhor. E junto a todos esses aspectos do desenvolvimento motor e cognitivo, o bebê começa a desacelerar o ganho de peso no 1º ano, né? Porque é justo que esse ganho de peso siga, né, adequado, porque se ele triplicasse o peso todos os anos, em um ano, ia chegar na adolescência com obesidade mórbida, né? Então, essa desaceleração de ganho de peso, que no 1º ano, imagina, quem triplicou o peso em um ano, vai ganhar em média no 1º ano aí 3 quilos no ano todo ou até menos, né? Crescer 9 centímetros ou até menos, né? Do 1º ao 2º. E somando isso com esse incremento no desenvolvimento cognitivo e motor, o bebê começa a ter dificuldades na hora das refeições, passa a escolher mais o que come, né? Na verdade, a gente nem considera os bebês que passam pela introdução alimentar bem orientada seletivos, a gente pode até usar, tem uma fonoaudióloga que ela chama esse termo de escolhetivo, né? Ela dá nome a essa fase de os bebês ficam mais escolhetivos, né? Eles vão escolher mais, imagina. Então, agora, se ele tem um incremento cognitivo, se ele tem, ele consegue distinguir melhor, né? É muito comum, por exemplo, os bebês passarem a recusar abacate, né? Por quê? Porque o abacate é uma fruta com uma concentração de frutose, não tem frutose, né? Uma fruta, só que é uma fruta com sabor de gordura, que é essa característica, né, nutricional do abacate. Mas a banana não, é uma banana bem doce, com sabor mais agradável, né? Óbvio que essas questões de paladar são muito individuais, genéticas também, mas muitos bebês passam a recusar o abacate, depois aí por volta do 1º ano, né? Por quê? Porque ele sabe distinguir que esse sabor é doce, doce é mais agradável do que esse sabor que não é doce. Então, esse incremento cognitivo, com essas questões de movimento, né? O bebê não quer mais ficar sentado, parado, né? Desocupado, ele quer estar sempre mexendo, ele quer estar sempre explorando, porque isso é necessário para esse bebê crescer e se desenvolver, né? Para esse bebê, o cérebro está existe um termo chamado de neuroplasticidade, esse cérebro está ganhando funções a todo instante. O bebê precisa estar nesse movimento constante. Então, somando isso com as questões relacionadas ao desacelerar de ganho de peso, esse bebê busca menos alimento e ele precisa ser mais estimulado. Então, como a gente tem pouco tempo, né, são 30 minutos para um assunto muito vasto, eu resumi esses desafios depois do 1º ano nas 2 queixas mais clássicas das mães, das famílias, né, o que mais traz angústia no consultório, né? Muitas mães, ou elas já vêm acompanhadas, né? O meu protocolo de atendimento é dividido eu vejo o bebê com 6 meses, com 8 meses, com 1 ano, né? E eu vou vendo essa criança até 3, 4, 5 anos, que é quando a gente vê que essa família já está bem apta para conduzir, né? Superar todos os desafios da alimentação dessa criança e os hábitos já estão mais organizados, né? Então, é muito comum aí, depois dos 12 meses, as mães chegarem muito aflitas, dizendo: Alice, o que eu fiz de errado?
Cadê aquele bebê que se lambuzava, que comia todas as frutas que eu oferecia, todas as verduras, comia brócolis? Cadê aquele bebê que comia brócolis com a mão e agora ele não come mais? Né? Então, isso traz uma angústia, uma frustração para a família, especialmente para a mãe, né? Que a gente aqui realmente sofre muito mais, achando que fez alguma coisa errada. Né? Quando, na verdade, se você foi bem orientada, se esse processo de introdução alimentar foi responsivo, né, foi estimulante, o bebê vai passar por essa fase. Gente, existem as exceções. Existem alguns que não passam por essa fase. Outros que passam de forma mais amena, outros que passam de forma mais intensa. Então, eu escolhi os 2 desafios mais clássicos, né, as 2 dificuldades mais clássicas nessa fase mais difícil. A primeira delas é: o meu filho não quer sentar mais na cadeira. Né? Então, é muito recorrente ouvir essa queixa, e aí é necessário a gente entender o porquê que o bebê, talvez, né, qual é a justificativa pelo qual esse bebê não quer mais sentar na cadeira. Lembra que eu falei sobre querer explorar o mundo? Agora o bebê tem outra visão de mundo, agora o bebê se movimenta, ele consegue buscar os brinquedos, ele quer estar abrindo uma gaveta, ele quer estar, né, mexendo no que ele precisa fazer para aprender como o mundo funciona. E se ele estiver sentado na cadeira com pouca fome, porque o ganho de peso e o crescimento já aceleraram fisiologicamente, né? Então, também a busca, a demanda por alimento vai diminuir ou vai oscilar. Se esse bebê estiver apenas sendo alimentado pelo cuidador, ocioso, né? Se ele não estiver ocupado fazendo alguma coisa, ele vai querer levantar ou ele nem vai querer sentar. Porque quando ele for direcionado à cadeira, ele já vai remeter àquele momento como um momento que eu fico altamente ocioso e eu não quero ficar preso aqui, né? Só, gente, que a cadeirinha a cadeira, comer sentado é necessário, faz parte. E aí, onde vem o desafio de ensinar essa criança a sentar. Né? Então, não é só lá com 6 meses que a criança vai aprender a sentar, ela precisa reaprender depois do primeiro ano a se organizar na cadeira, porque essa é a forma correta de comer. Então, quais são os atalhos que muitas vezes a família, por falta de orientação, pega e aí acaba desorganizando mais a criança na hora das refeições? Primeiro, uso de distrações, né, que é o mais comum. Tem vários, mas o mais comum é o uso de distrações, como o celular e a TV. Eu vou colocar a TV, ele vai ficar super concentrado na TV e vai comer tudo. Pois é, você resolveu um problema ali na hora, mas você vai criar um problema a longo prazo. Então, ao invés de você buscar forças para superar esse problema do bebê não sentar, ensiná-lo a sentar com paciência e persistência, você acabou criando um atalho, uma associação negativa, e esse bebê só vai comer se você ligar a TV. Porque ele vai entender, não, na hora de comer tem a TV que é muito legal, eu só vou abrir minha boca e vai dar tudo certo. Só que quando esse bebê precisar real aprender como que se come, ele não vai saber, né? Porque ele ficou realmente com essa associação. Esse é o atalho mais comum e isso desorganiza totalmente o processo e é necessário realmente saber como superar essa dificuldade. Aí deixa eu ser objetiva, né? Como resolver esse problema? Primeiro é comendo junto, tá? Comer junto, gente, é uma ação que ela resolve muita coisa, né? Ela resolve tanto a questão da dificuldade na cadeira, como a recusa de alguns alimentos, né, e tal. Então, comer junto, por quê? Porque se você está fazendo a mesma coisa que aquela criança naquele momento, você está motivando ela, através dos neurônios espelho, a te reproduzir. Então, não, se minha mãe está sentada, meu pai ou meu cuidador, minha cuidadora está sentada, eu vou ficar sentada. Ou pelo menos tentar, ou pelo menos por um curto período de tempo, porque os bebês não se concentram muito tempo na mesma atividade, né? Então, comer junto é importante, estimular a autonomia. Porque se o bebê estiver ocupado, não, eu estou pegando a minha banana, eu estou pegando meu brócolis, eu estou aprendendo a usar um garfo, eu estou ocupado. Tem gente que distrai o bebê com um garfo, com a colher, distrai, o bebê fica batendo ali, brincando com o garfo e a pessoa colocando a comida na boca. Pode ajudar a comer? Pode, não tem problema, mas deixa essa criança também aprender a função do utensílio. Aproveita, otimiza, né, esse tempo para construir uma habilidade, tá? Então, comer junto, estimular a autonomia. E também tem um recurso que ele precisa ser, interpretem bem o que eu vou falar, tá? Ele precisa ser usado da forma mais adequada, que é o brinquedo, tá? Brinquedo, gente, faz parte da vida da criança. Só que existe uma diferença entre o brinquedo ir para a refeição para distrair e para motivar. Por exemplo, outro dia eu recebi um vídeo de uma paciente dizendo: Alice, olha como meu filho está usando o brinquedo na refeição.
Tá legal assim? Então ele estava montando umas coisas, batendo, brincando de bater umas coisas, enquanto a cuidadora estava dando a comida para ele, né? Ali ele estava totalmente distraído. Então o brinquedo está com a função semelhante à da TV. Mas quando o brinquedo vai motivar, por exemplo, o meu filho, o Tito, né, que tem 2 anos, ele quase sempre sobe na na cadeira dele para comer com o brinquedo, né? Então ele sempre gosta de pegar um cachorrinho, um dinossauro, às vezes até um utensílio extra que ele pega na cozinha, até um terço. Essa semana ele pegou o meu terço e subiu na cadeira para tomar café da manhã com o terço. Só que ele está com o objeto, o brinquedo, e com a outra mão ele está ali comendo, né? Então, lembrar da importância do uso do brinquedo para motivar e não distrair. E o segundo desafio que eu elegi para a gente conversar, que esse, né, na verdade, vou juntar dois em um, é a recusa tanto de quantidade, né? Então, eles passam a comer menos comida, a selecionar muito o que comem no prato, quanto a recusa de vegetais. Frutas também, mas vegetais realmente é algo mais intenso. Então, depois do primeiro ano, se eu preciso buscar menos comida, porque eu não sinto mais tanta fome, eu vou literalmente buscar aquilo que me é mais agradável. Então, existe uma questão evolutiva que os nossos ancestrais, né, eles caçavam, né, colhiam, caçavam, enfim, eles tinham que ter muito cuidado com o que eles comiam, porque qualquer planta amarga podia ser venenosa e aí isso seria bem fatal. Então, isso é despertado a partir do primeiro ano, né, a recusa pelos verdes, pelos amargos, e aí, muito comumente, as verduras passam a ser rejeitadas, né? Até porque o vegetal, ele não, como ele não tem carboidrato, não tem gordura, não é uma proteína, ele não tem uma palatabilidade, um sabor tão agradável quanto desses outros alimentos. Mas é um alimento necessário, né? Então, como resolver essa recusa? Comendo junto, mais uma vez, né? Mudando a forma de preparo, assar, fazer assado, né? Porque nessa idade eles tendem a buscar as coisas mais secas também. Então, pode assar, pode incrementar preparações de alimentos que essa criança gosta com os vegetais. Então, colocar no arroz, fazer uma farofa de cuscuz, mas sempre motivando e não camuflando, né? Mostrando para a criança que aquele alimento está lá e sabendo que se essa criança já conheceu, uma coisa é o bebê que comeu tudo na sopa, outra coisa é o bebê que comeu íntegro, né? Um brócolis íntegro, ele sabe o que é um brócolis, ele identifica, ele está dando talvez um tempo ali no consumo, mas eles voltam a comer. Volta a comer todos os vegetais? Não, né? A partir do momento que ele vai crescendo, ele vai tendo também as preferências. Eu não como todos os vegetais, você com certeza talvez também não come, mas o importante é comer vegetais de cores variadas e o mais variado possível. Então, não tirar do prato, você pode reduzir a quantidade, comer junto, tá? Vamos lá, você vai comprar uma abobrinha, uma abóbora, que é enorme, só para colocar um pedaço figurativo no prato dessa criança? Não vai, né? Agora, se você come, facilita, você vai colocar, né, esse alimento no seu prato, e como foi preparado para a família, como está na mesa da família, tanto isso vai gerar um estímulo visual, um registro, né? A criança vai ver, ó, isso faz parte, né, da refeição da minha família. Quem sabe um dia eu posso ali, já que eu já comi um dia, eu posso buscar novamente. E você vai conseguir manter essa oferta, tá? Se você consome. Se você não consome, vai ficando realmente mais difícil. Então, a seletividade, muitas vezes, ela é ocasionada muito pelo movimento da alimentação da família, né? Então, a recusa dos vegetais e a diminuição da quantidade do que come ou a escolha, né, do que come. Então, a mãe que vem daquela fase dourada, né, eu chamo ali o 8º mês de fase de ouro da alimentação. O bebê que come muito, às vezes come bastante quantidade, um pratinho com todos os 5 itens, né, de grupos alimentares e tal. De repente, essa criança escolhe comer só o carboidrato do prato, só a proteína, alguns só os vegetais, né? Não come mais nem a metade do que comia antes, e aí vai batendo aquele desespero, será que está doente, será que eu fiz alguma coisa de errado, está enjoando a comida, o que é que está acontecendo? E muitas vezes esse é um movimento fisiológico mesmo que vai acontecer. Então, o que você precisa fazer nessas circunstâncias, né? Não mudar muito o padrão do prato, o que você pode fazer é diminuir. Você não vai mais colocar metade do prato só de vegetais, se aquele bebê não come mais os vegetais. Vai continuar tendo os vegetais, mas em menos quantidade. Envolver essa criança cada vez mais na escolha. Olha, filho, né?
Eu passo isso aqui com meu filho, o Tito, né? Ah, tá recusando vegetal, ok, mas filho, tem que ter no prato, a mamãe come, o papai come, né? Então, tem essa opção. Escolha um para você botar no seu prato. E ele escolhe, né? Ele põe, às vezes ele come, às vezes ele não come, tá? Então, manter a oferta. Sobre essa questão da quantidade, é reduzir a sua expectativa. Reduza a sua expectativa, tá? Se essa criança sobe na cadeira, senta na cadeira, participa da refeição, interage com a refeição e come pouco, esse é o caminho, tá? O caminho certo é esse, tá certo? Então, o que mais? Deixa eu ver. Então, as dificuldades mais comuns desse primeiro ano: dificuldade de sentar na cadeira, dificuldade de consumir vegetais e frutas. As frutas menos acontece, né? Óbvio, tem criança que fica mantém super consumo com os vegetais, mas passa a recusar as frutas, e outros que vice-versa. Isso depende muito da individualidade, tá? Mas esses são os alimentos mais comuns, né, de ser rejeitados. Então, dificuldade de sentar na cadeira, dificuldade de aceitar frutas e verduras, dificuldade de se concentrar ou comer, na verdade, né, aquelas quantidades de antes, ou não comer mais todos os alimentos do prato, né? E isso vai gerando aquela angústia. E o que você precisa estar ciente? Tenha paciência, seja persistente, né? Ou seja, não crie atalhos. Então, quais são os atalhos mais comuns, né, que geram a seletividade? Aqui a gente está falando de recusa alimentar, de fases desafiadoras que fazem parte do desenvolvimento, tá? Eu não estou falando de crianças com dificuldade alimentar, não come porque tem algum problema motor, sensorial, alguma doença, um refluxo, alguma coisa que impede a criança não come porque ela sente dor mesmo, né? Não é porque ela está passando por uma fase difícil. Nem estou falando da criança que já é seletiva ou já tem uma dificuldade porque a introdução alimentar foi muito desorganizada. Então, se a introdução alimentar foi organizada, foi adequada, foi estimulante, a maioria das crianças vão passar por essa fase, tá, de recusa, e o que fazer é manter a paciência e a persistência, tá bom? Então, agora eu quero saber da produção, como é que está meu tempo, quero saber se vão ter perguntas, porque eu estou aqui no Zoom, então eu não sei como é que está aí no YouTube, se está no Instagram, então eu quero saber aí se a gente vai ter perguntas, certo? Deixa eu olhar aqui. E não temos perguntinhas. E é isso, produção. Posso me despedir, me deixar à disposição para quem quiser falar comigo lá no meu Instagram, tá? Alice Bastos Nutri, quem quiser mandar um direct, tá? Quem tiver alguma dúvida, espero ter ajudado, tá? Minha missão sempre é tranquilizar o coração da família, mas toco mesmo no coração da mãe, né? Então, tranquilizar o coração da mãe, né? Tranquilizar o coração da família, certo? E é isso, gente. Fico à disposição. Um beijo grande. Obrigada, Mercadinho São Luís, né? Por mais esse ano aí, de longe, mais pertinho de vocês. Um beijo, Deus abençoe e até 2021, se Deus quiser.